Olá, queridos leitores, tudo bem com vocês? Mais uma segunda-feira aqui no canal, nosso Setembro Amarelo. Eu falei pra vocês que eu ia falar sobre os assuntos, né? Igual eu falei semana passada, sobre o abuso, né, sexual. E hoje eu vou falar sobre a minha tentativa de suicídio quando eu tinha 15 para 16 anos, ok? Eu sou a Vanessa Batista, aqui no canal de Escrita Criativa, a arte de Vanessa Batista. E como esse mês é o mês do Setembro Amarelo, eu decidi fazer um mês diferente, né? Falar sobre esse tipo de assunto, né? A semana passada sobre abuso, hoje sobre suicídio, semana que vem sobre depressão e o último sobre o luto, ok? Falar um pouquinho sobre cada um desses assuntos pra vocês, tá? Eu vou contar pra vocês o que aconteceu e cada um tira suas próprias conclusões, ok? Eu vou falar o que eu acho, né? O que eu acho que aconteceu. E vocês pensem o que vocês acham do que aconteceu, ok? Eu dei meu primeiro beijo na boca com 14 para 15 anos. E dali pra frente, eu comecei a. Como posso dizer? Eu sempre fui muito. é, como é que eu posso explicar? Eu não aceitava, né, assim, contato físico com o homem, né? Eu sempre fugia, vamos dizer assim. Então eu fiquei com o primeiro menino, né? E eu gostava de um outro menino, mas eu não fiquei com ele. Eu tinha medo, receio, uma série de coisas, né? E aí eu comecei a pensar por que que eu tinha tanto receio dos homens, né? Dos meninos. Por que que eu tinha essa repulsa, né? Dos homens. E aí eu fui recordando devagar de tudo que tinha acontecido e foi quando eu tomei a proporção do que aconteceu no meu passado. Quando eu percebi que realmente que eu tinha sofrido um abuso, que eu tinha sido estuprada quando criança e tudo que tinha acontecido. Eu lembro com detalhes de tudo que aconteceu. E eu já tinha uma relação muito difícil com a minha mãe. Então, assim, pra mim foi um choque, né, de realidade. Eu já tava com 15 para 16, nós tínhamos mudado para Itaquera, em São Paulo, né? A gente tinha um apartamento lá. E assim, onde a gente morava era bem na esquina, né? Eu morava no quarto andar. E de frente tinha todo um centro comercial, tinha padaria, tinha farmácia, tinha um ponto final de ônibus, uma banquinha de jornal, supermercado perto. Então era tudo pertinho da minha casa. Eu atravessava a rua e tava todos esses imóveis, né? Esse comércio, né? E o que aconteceu? Eu tava muito triste, né? Porque eu tomei a consciência da proporção do que tinha acontecido. A minha relação com a minha mãe tava muito difícil. E ela tinha muitos remédios tarja preta, né? E eu fiz o quê? Num momento de desespero, eu tomei todos os comprimidos que tinha na caixa de remédio dela. E o que aconteceu? Eu não sei até hoje, porque eu comecei a vomitar e tive muita diarreia logo depois dos remédios. Eu vomitei muito, eu não conseguia segurar o que eu tinha bebido, o que eu tinha ingerido, né? E com raiva, tava com raiva de Deus, porque eu não consegui acabar com a minha vida. Eu não tinha coragem de pular do quarto andar, né? Então o que eu fiz? Eu desci e fui na frente da padaria, porque tinha um ponto de ônibus ali, terminal. E eu não sei o que eu ia fazer, não sei se eu ia me jogar na frente de um ônibus. Eu tava em desespero, eu tava sem rumo, né? É, sem perspectiva de nada, né? Uma menina com quase 16 anos, eu não tinha. Eu tava assim, completamente naquela fase dos hormônios, naquela fase da autodescoberta. E eu, com todos os traumas do passado, eu não conseguia ter contato físico com outros meninos. Enfim, tudo o que estava acontecendo. E aí tinha um mendigo deitado na frente da banquinha de jornal. E eu tava de frente com o orelhão, tinha um orelhão na frente da padaria. E ele levantou e veio conversar comigo. Eu tava em prantos, em desespero, sabe quando você fica sem noção do que você tá fazendo? Em choque, né? Não sei. E ele veio conversar comigo. E aí ele falou muitas coisas pra mim, mas o que me surpreendeu foi a linguagem dele, a forma culta dele falar. Ele falava um português muito correto, uma serenidade, né? Ele não tinha cheiro de pessoa de rua, ele tinha um cheiro talvez de paz, não sei explicar, ele tinha um cheiro gostoso, né? E a calma que ele me transmitiu, ele foi me acalmando, ele foi me tranquilizando, e eu não tive medo dele. Eu lembro assim, ele tinha barba, cabelo comprido e tal, mas ele era assim, com roupa suja, roupa de mendigo, mas ele não cheirava mendigo.
E o jeito dele falar me surpreendeu. Uma forma muito assim, talvez uma maneira antiga de se falar, sabe? Uma forma mais, um português mais certinho, mais coloquial, não é igual a gente fala hoje ou naquela época, né? E aí ele me acalmou bastante, eu consegui ficar calma e ele começou a falar uma série de coisas pra mim. Eu não vou contar pra vocês aqui o que foi que ele falou, mas ele falou muitas coisas que fizeram sentido na minha vida. Coisas que ele tava chutando, mas que deu certo, né? Então ele falou assim, não vou contar em detalhes, mas ele falou que eu tinha passado por muitos problemas, muitas provações, né? E que eu tinha um propósito nessa vida, né? Eu tinha assumido um propósito, um acordo pra estar aqui. Então que eu não poderia simplesmente desistir. E aí eu pedi perdão pra Deus, né, por ter feito aquilo. Me arrependi muito. Passei o resto da noite chorando, fui pra casa, agradeci aquele senhor. Fui pra casa, chorei muito, pedi perdão por tudo que eu tinha feito, porque eu não queria, na realidade eu não queria me matar. Eu só queria acabar com o meu sofrimento, eu queria acabar com aquela angústia, aquele tormento que me atingiu com uma profundidade muito grande, né? Eu queria simplesmente fugir das lembranças, das minhas memórias, do que tinha acontecido no meu passado. Então, eu acho que a pessoa que comete esse ato, ela tenta simplesmente fugir do que está causando aquele sofrimento para ela, né? Então, eu acho que foi isso que eu fiz. Eu queria fugir daquilo, fugir daquela dor que eu estava sentindo, de todo aquele sofrimento, aquele tormento, né? Então, eu queria fugir, né? Eu queria simplesmente deixar de existir, né? E aí eu fui, acabei dormindo, porque tanto cansado, tanto chorar, eu acabei dormindo. E acordei muito cedo no outro dia, era tipo 6:30, 7 horas da manhã. E eu falei, bom, eu vou lá agradecer aquele homem, vou comprar alguma coisa pra ele comer, né? Porque na padaria, ele tava de frente com a padaria. Eu falei, às vezes ele tá com fome, eu vou até lá. E aí eu desci, né? Eu desci e fui na padaria. E eu não encontrei ele lá. Aí eu perguntei pro pessoal da padaria. Como eles estavam lá na noite anterior, eles me viram ali, né? Inclusive tinha algumas pessoas que saíram de lá de dentro, ficaram lá na frente vendo eu naquele desespero, eles já me conheciam porque eu estava sempre comprando coisas ali. E aí eu perguntei, né, pra recepcionista, pessoal do caixa, falei, olha, aquele mendigo, aquele senhor que tava aqui, né, não chamei mendigo, eu falei, aquele senhor de rua que tava aqui na banca de jornal, vocês viram pra onde ele foi, né? E aí ela falou assim, não tinha nenhum homem aí. Aí eu falei, como não tinha? Você me viu ontem? Ela falou, vi. Eu falei, então, eu tava conversando com ele aqui na frente. E aí foi quando o pessoal da padaria, um olhou pro outro e disse que eu estava falando sozinha. Não tinha ninguém ali, né? E eu não acreditei neles. Eu falei, não, vocês estão de brincadeira. Eu tava conversando com o cara, com aquele senhor ontem aqui, na frente da padaria, todo mundo me viu. Eles me viram falando sozinha. Essa pessoa não estava lá. Ela nunca existiu, vamos dizer assim, né? Aí foi onde eu fiquei em choque. Eu falei, como assim? Da onde que surgiu essa pessoa, né? E aí, isso foi tipo assim, no final de semana. Na segunda-feira, eu fui transferida de estudar de manhã pra noite, porque eu tava trabalhando, né? Eu fui transferida pra noite, pro noturno, e eu conheci um rapaz. E ele era coordenador de crisma da Igreja Católica e me convidou para ir na igreja. E eu fui. Eu comecei aí, eu me crismei, me batizei, fiz primeira Eucaristia naquele ano, né? Foi no comecinho do ano que eu conheci, mas era tipo assim, março, já abril por aí. Já tinha começado o curso, mas eu fui, terminei e fiz. E aí depois disso eu passei a ser coordenadora de crisma, eu me engajei na igreja de uma maneira porque eles me acolheram de uma forma muito intensa e me ajudaram com os meus traumas, mesmo sem eles saberem. Os meus amigos daquela época, eles não têm consciência do que aconteceu, nenhum deles, né? Eu tive até um namoradinho, uma pessoa que eu gostei muito, e ele era assim, eu gostava mais dele fraternalmente, vamos dizer assim. E por eu gostar tanto dele como pessoa, eu decidi tentar namorá-lo. E assim, eu acho que ele nunca entendeu porque que a gente sempre terminava e voltava várias vezes, né? Porque quando começava a ficar mais sério, eu fugia, eu espanava. Eu não conseguia ter um relacionamento mais profundo, né? Então, assim, se por acaso ele dormia sempre lá em casa, os meus amigos sempre dormiram na minha casa. Se tivesse uma passada de mão diferente, eu já espanava. Mesmo gostando dele, eu largava dele, terminava, né? E quando eu percebia que tava ficando mais sério, né? Ele me deu uma aliança um dia.
E eu terminei com ele por causa disso, porque eu vi que tava ficando mais sério e eu tinha medo dessa seriedade, eu tinha medo de ter um relacionamento mais profundo. E eu nunca contei isso pra ele, nem pra ninguém, né? Eu lembro que a mãe dele me detestava, mas eu acho que é porque ela percebia que eu tinha toda uma ressalva, talvez, né? Eu me resguardava muito. E eu acho que ela não sabia o motivo, ela achava que talvez eu não gostasse do filho dela, então ela tinha uma raiva de mim muito grande. Já a avó dele gostava muito de mim, porque talvez ela percebesse que na verdade eu gostava do neto dela, mas eu tinha toda essa minha ressalva, esses meus traumas, né? Então, assim, eu sei que eu fiz ele sofrer muito, né? Então, assim, não foi de propósito, porque eu também sofri bastante. Mas, enfim, ele me ajudou muito, esse menino. Ele me ajudou muito. Ele e os meus amigos da época da igreja. E foi aonde eu comecei a encontrar um outro caminho para mim, um caminho da fé, né, da religiosidade. Né? Eu não sabia que eu ia me tornar espírita um dia, mas eles me ajudaram muito nessa parte, né? E eu comecei a pedir perdão mais para Deus por ter cometido aquilo, por ter tentado cometer o suicídio, né? Eu agradeço por esse anjo guardião aí que veio falar comigo, essa demonstração de Jesus ali. Eu não sei quem foi que falou comigo, mas alguém falou comigo. E esse ser, essa pessoa que me tirou do fundo do poço, essa pessoa que me deu uma mão, uma luz e me encaminhou para algo que pudesse me ajudar, né? Eu acho assim, as igrejas, quase todas, não estou falando só do catolicismo, do espiritismo, do evangélico, todos têm uma parte ruim dentro delas, mas tem muita coisa boa também. Então, assim, a igreja católica me ajudou muito, muito mesmo. Porém, eu tinha muitas dúvidas, espiritualmente falando, né? E eles não conseguiram sanar essas minhas dúvidas. Por isso que depois de tantos anos eu virei espírita. Foi onde eu me encontrei, assim, e achei as respostas pelo que eu estava buscando, né? Por exemplo, por que uma menina de 7 anos passa por algo assim? Como que Deus permite, né, que uma menina seja estuprada dessa maneira, seja violada dessa maneira? Né? Então, assim, se fosse só essa existência, eu acho que seria um Deus injusto, né? Eu acho que seria um Deus ruim, um Deus que só pune, ainda mais punir uma criança de 7 anos. O que que ela fez de errado, né? Pra estar pagando por algo que ela não cometeu. Então, assim, se a gente for parar pra pensar nas maldades do mundo que tem hoje, né? Que sempre existiram, se a gente parar só pra pensar numa existência só, pelo menos é o que eu acredito, né? Fica uma coisa injusta, né? Então, assim, uns com tantos, outros com tão poucos, né? Uns passam por tantas provações, doenças e tudo mais, e outros têm uma vida excelente financeira, emocional, de relacionamento, então fica uma coisa injusta. Agora, se você parar pra pensar num todo, né, em todas as existências que a gente já teve, faz um pouco mais de sentido, né? Então, talvez seja por isso que eu tenha aceitado essa condição, aceitado o que aconteceu comigo, né? Então, hoje eu já me perdoei pelo que aconteceu, né? Eu perdoei minha mãe pelo que aconteceu, eu perdoei o rapaz, o senhor, aquela pessoa que fez aquilo comigo, porque eu não sei o que levou ele a fazer aquilo, por que que ele fez aquilo, mas eu já o perdoei, ele já faleceu, então eu já o perdoei porque eu precisava perdoá-lo para que eu pudesse seguir em frente. Aí tem gente que fala assim, nossa, eu não teria coragem, ou eu não conseguiria. A gente não sabe, só vivendo, né? Só quem passa pela situação, quem vive, que pode falar com certeza por que que perdoa, por que que a gente faz algumas coisas, né? Porque tem explicação, né? Eu precisava me libertar daquilo, eu precisava me libertar daquele sofrimento. E para eu me libertar, eu precisava perdoar, né? Parar de sofrer, de quando eu lembrasse do que aconteceu, eu ficasse sofrendo, né? Foi quando eu escrevi o conto Memórias de uma Infância e publiquei, e eu me libertei, né? Então, assim, eu sei que eu cometi muitos erros, né? Igual a tentativa de suicídio, porém, eu também me perdoei por causa disso. Foi um momento de fraqueza, um momento que eu não tinha consciência direito das coisas, né, espiritualmente falando ou religiosamente falando, eu não tinha consciência dos meus atos, do que eu estaria fazendo uma coisa muito ruim, né, muito errada, né. Eu acho que em qualquer religião condena esse tipo de ato, né, condena entre aspas, né, repudia esse tipo de ato, porque Deus te deu a vida,
para você dar valor para ela. Você não pode simplesmente tirá-la ou tirar a vida de ninguém. Quem somos nós para tirar a vida de alguém, principalmente a nossa própria? Então, assim, hoje eu me perdoei pelo que aconteceu e eu espero que, independente do que você esteja passando, do tipo de sofrimento que você esteja passando, você entenda que tudo tem um motivo de ser, tudo tem um motivo de existir, mesmo que a gente não saiba, porque às vezes a gente tá com a cabeça assim bem pertinho da borda da água, mas a gente não consegue ter noção do que tá acontecendo, né? A gente não consegue ver um todo. A gente não consegue tirar a cabeça da água e subir para ver o que está acontecendo no oceano inteiro. A gente não consegue. Deus sabe o que está acontecendo. Então a gente simplesmente tem que aceitar a nossa condição, lutar para sair dessa situação, independente da situação que você esteja passando, e viver. É isso que a gente precisa: viver, ser feliz, lutar todos os dias para realizar os nossos sonhos, para realizar as nossas vontades, fazer o bem, independente de quem, porque a gente não pode fazer com o outro o que a gente não quer para si, e se melhorar a cada dia. É isso que eu desejo para todos vocês, que a gente se melhore todos os dias um pouquinho. E com isso a gente se torna uma pessoa melhor um dia, ok? Então, independente do que você esteja passando, acredite que você não está sozinho. Você tem alguém perto de você, o seu anjo de guarda, Deus, Jesus, nós que já passamos por problemas, eu sei que tem um monte de gente que já passou, que pode estar te ajudando, te ouvindo pelo menos, ouvindo o seu problema, porque às vezes a gente só precisa ser ouvido, né? Então, eu só desejo que vocês fiquem bem, ok? Todos nós que fiquemos bem. Essa semana seja excelente para todos. Semana que vem eu venho com um vídeo novo e a gente vai se falando, ok? Escrevam nos comentários se vocês quiserem compartilhar alguma coisa comigo. Curtam, né? Compartilhe esse vídeo, acende o sininho lá para ter o próximo, tá bom? E semana que vem eu venho falando sobre depressão. Combinado? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até semana que vem.